paz do Senhor, muito bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Estou aqui hoje para nós continuarmos a nossa reflexão na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Hoje, a partir do versículo 15, nós estamos aqui sempre que o Senhor nos dá graça, para poder ter um tempo para parar e fazermos essa reflexão. Nem sempre é possível estarmos firmes toda semana. Fazemos o possível para estar, mas às vezes passa. Mas estamos aqui hoje. Deus abençoe. Fique aqui conosco. Deixe o seu like, curta. E vamos estudar a palavra de Deus junto. Amém? Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Primeiro, portanto, quer dizer que o apóstolo Paulo já está falando alguma coisa, né? Claro. Nós estamos lendo aqui Efésios 5. Ele estava falando sobre sermos como filhos de Deus, como filhos da luz. Nós devemos imitar Ele como filhos amados. E aí Paulo começou a dar vários conselhos e falar sobre como que os filhos da luz, sobre as obras da luz, sobre os filhos da luz, né? Sobre as obras infrutuosas das trevas, né? E que a gente deve reprová-las. E ele vem e faz algo, um conselho. Então, como é que então o filho da luz deve andar? Então ele vem e diz, portanto, essa palavra vem como uma palavra de ligação, para ligar uma frase ao que ele estava dizendo antes, ao que ele estava dizendo agora. Em alguns versículos, a gente pode ler versículo 12, porque versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais, versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, eu só referi, é vergonhoso, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz, tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, portanto, né? Aí ele vem e traz o conselho. Vede prudentemente como andais. Ou seja, a palavra andar na Bíblia tem um significado do seu modo de vida, da sua conduta de vida moral e espiritual diante de Deus e diante dos homens, né? Não está falando do seu andar literalmente. Então ele fala, olha, vede prudentemente, ou seja, veja com sabedoria, veja com discernimento, veja com inteligência, ser prudente, ser esperto, ser inteligente. Mas não é qualquer esperteza, não é esperteza malandro, como eu falei. É a esperteza da sabedoria, trazida para uma vida sábia, né? O prudente é aquele que vê com antecipação, né? Então, veja prudentemente, veja com sabedoria, veja de forma sábia como está o vosso modo de viver, a vossa conduta diante de Deus, né? Veja prudentemente como andais, né? E aí ele vira e fala como é que é esse andar. Não como necios, não como tolos, não como pessoas que não têm sabedoria, né? Essa sabedoria que é a sabedoria de Deus, porque
os sábios deste mundo, a Bíblia diz que Deus pega eles na sua estultícia, né? Vede prudentemente como andais. Ou seja, olhe o comportamento de vocês, olhe a conduta de vocês diante do Senhor, diante da igreja, diante do mundo. Como que vocês têm se portado? Vocês têm portado-se como tolos? De forma imprudente, de forma sem ser refletida, sem refletir, sem pensar, de forma como as pessoas do mundo andam, sem discernimento das suas ações, sem pensar naquilo que fala, de que faz, sem vigiar o seu coração, porque há muitas pessoas que não vigiam o coração, né? A Bíblia diz que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele sai as saídas da vida, né? Porque dele sai as saídas da vida. E ele continua: mas como sábios, e sim como sábios, vede como é que vocês estão andando. Qual que é a conduta sua? É uma conduta insensata, uma conduta nessa, uma conduta tola, imprudente, sem refletir? Eu dizia antes de pausar essa gravação que a gente vive, há muitas pessoas vivem de forma a não pensar no seu caminhar, a não pensar na sua conduta, de forma irrefletida, ou seja, sem pensar, falam sem pensar, agem tudo no impulso e depois sofrem as consequências e ficam sem saber o porquê, porque agem como loucos, ou seja, agem de forma irrefletida. Quando a Bíblia usa o termo louco, a Bíblia não está se referindo a uma pessoa doente mental. A Bíblia está se referindo a uma pessoa que faz as coisas de forma irrefletida, sem pensar. Uma pessoa que não mede as consequências. Uma pessoa que faz as coisas no impulso, que faz as coisas seguindo simplesmente de forma como um animal, os desejos da carne. Todo um homem que peca, ele está cometendo loucura o tempo todo. Porque quando você peca, você não reflete no que você está fazendo. Você age carnalmente pelos impulsos da carne. E mesmo que você passe uma pequena luz na sua mente, você não põe o coração naquilo, porque você está querendo simplesmente agradar a carne. E ele continua dizendo, versículo 16, remindo o tempo. A palavra remir tem o sentido de resgate, ou seja, você resgatar o tempo, você aproveitar o tempo que você tem de forma a não desperdiçá-lo. Usar aquele tempo, todo o tempo útil, de forma a torná-lo em tocante a nós cristãos, aproveitar o tempo que você tem, para propagar a obra de Deus, para pregar a palavra, para estudar a palavra, para orar, para buscar a presença de Deus, usar o tempo. Na Bíblia no comentário bíblico de aplicação pessoal, vai dizer assim: os crentes devem usar cuidadosamente o seu tempo, aproveitando as oportunidades para fazer o bem. Isso implica que não devemos deixar que as circunstâncias nos controlem. Ao contrário, devemos utilizar o tempo como
objeto ou recurso útil, assim como um senhor faz com o seu servo. Não devemos ler este versículo como se Deus esperasse ou aprovasse o trabalho compulsivo. Deus nos deu período de trabalho e de descanso. Embora o texto está dizendo remindo o tempo, ou seja, resgatando o tempo, ou aproveitando o tempo, né, para fazer a obra do Senhor, ou para fazer um investimento na sua vida espiritual, usando da melhor forma que vier a agradar a Deus. No entanto, Deus não está dizendo que você tem que trabalhar como foi, de uma forma compulsiva, de forma a não sobrar um tempo para você curtir com a sua família, para você ter um descanso mental, né? Ali ter um pequeno lazer, né? Um tempo. Ele colocou aqui. Não devemos nunca encontrar nas escrituras uma desculpa para negligenciar as nossas necessidades físicas, né? Dormir. Tem gente que trabalha e não dorme quase nada, tira umas 3 horas para dormir e volta, né? Ou as necessidades da nossa família. Tem seus filhos, tem sua esposa, seu esposo, né? Ok? Não é uma desculpa. Por quê? Porque esse versículo não para aí. Quando ele fala, dá o conselho que você deve aproveitar os seus momentos e nesse momento fazer um investimento, né? Ele dá um conselho assim, por quê? Ele vai dizer o porquê. Porque os dias são maus, né? Porque os dias são maus. Por causa disso, né? O tempo é mau. O tempo é impregnado de malignidade, de coisas destrutivas, de coisas que vão destruir o homem, que vão trazer e levar o homem à condenação eterna. A todo tempo, Satanás está a matar, roubar e destruir. Alguém disse, o contexto desse versículo, que é João 10, não está se referindo a isso. Eu sei, o contexto não está se referindo. Ali está se referindo ao ladrão. Mas a obra de Satanás não é essa? Matar, roubar e destruir. Ou você acha que ele não faz isso? Embora o contexto ali da fala de Jesus possa se referir a falsos líderes ou a falsos mestres, né? E a fala se refere a um ladrão de verdade, que quando ele vem com uma dessas 3 intenções, ou ele vem com a intenção de matar, ou ele vem com a intenção de roubar, ou ele vem com a intenção de destruir, né? Ou seja, ele sempre vai fazer uma dessas coisas quando ele chega em algum lugar, mas aplicando isso não somente aos falsos mestres, mas também ao líder deles, que é Satanás, o líder maior, né? Então, a gente pode se referir que o diabo vem sim para matar, roubar e destruir. Isso não se aplica só aos falsos mestres. Todos os que estão debaixo do seu guarda-chuva, né? da sua liderança espiritual, todos os seus filhos fazem isso. Porque não é isso que Jesus disse para aqueles homens, para aqueles doutores da lei, escribas, fariseus que estavam encurralando ele? Ele disse, vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio. E vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio,
e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E pai da mentira, ou pai do mentiroso, né? Então, amados, esse mundo é mau. Esse mundo é mau. Há pessoas que dizem, o diabo não está importando com quem está lá fora, não. Vou dizer uma coisa, não seja ingênuo. O diabo se importa sim com quem está lá fora. Se o diabo não se importasse com as pessoas que estão lá fora, seria fácil, muito fácil, você ganhar uma pessoa para Jesus. Se o diabo não se importasse com as pessoas que estão lá fora, você ganharia almas. Com um simples Jesus te ama, você ganharia umas 100, umas 200 almas assim de uma vez. Mas o diabo, ele não tira o olho. Por isso o texto fala matar, roubar e destruir. Ele vai cumprir essas 3 coisas na vida da pessoa. Ele vai roubar ela da presença de Deus. Ele vai acabar com a vida dela. Vai destruir a vida dela, destruir as relações dela, destruir a sua mente, destruir tudo que ele puder destruir. Ele vai acorrentá-la. Não é fácil uma pessoa vir para Jesus porque ela está acorrentada. Há correntes de vício, correntes mentais de pensamentos errados, de ideologias erradas, de preconceitos, correntes de as mais variadas tipos de correntes que Satanás põe. Ele põe uma coisa que a Bíblia chama de embaraço. O que é o embaraço? Nem sempre o embaraço é um pecado. Às vezes, o embaraço é também o resultado de um pecado. São coisas que Satanás acorrentar na pessoa, não apenas com vício, não apenas com pensamentos errados e preconceitos, mas também com sentimentos malignos. Ele vai acorrentar ele com outras pessoas, ou seja, envolvendo ele em negócios comprometedores que ele talvez se sinta incapacitado, envergonhado, com julgos sobre a sua vida, que vai impedir ele. São os embaraços, são coisas que vai deixar ele preso de forma que ele não consegue se desprender daquilo, porque está embaraçado, com muitos compromissos errados. Você vê, a mulher samaritana teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Isso é embaraço. A vida daquela mulher estava toda entrelaçada, toda cheia de coisas que impedia ela de se levantar, de erguer a cabeça. Então, quando Satanás ele não simplesmente se contenta em levar a pessoa para o mundo, ele vai acorrentar e embaraçar a pessoa de forma que a pessoa não conseguirá levantar a cabeça para poder voltar. Muitas vezes manifestará um desejo, vai chorar, vai vir à congregação, vai tentar caminhar 1 ou 2 dias, mas vai voltar, porque ele está preso, está acorrentado, está embaraçado. Ele precisa de alguém para lhe ajudar a desembaraçar. E aí vem o conselho de Paulo: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a nossa conduta sábia implica nisso também, em ajudar os nossos irmãos que estão
tentando caminhar e estão presos em algum embaraço, em alguma corrente. E aí ele prossegue. Por essa razão, ou seja, por causa disso, porque os tempos são maus, porque os dias são maus. Os dias de Paulo eram maus, né? Imagina os nossos dias. São terríveis. Não vos torneis insensatos. Ou seja, vocês vejam prudentemente como andam. Você tem que andar de forma sábia, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: veja prudentemente como andais. Ou seja, como é que vocês têm que andar? Vocês têm que andar remindo o tempo. A forma sábia como vocês têm que andar é remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. E vem o versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Por isso ele diz: sejam sábios, não sejam tolos. Por esta razão. Por este motivo, porque os dias são maus. Então vocês têm que ser sábios. Usar todo o tempo possível. Né? Usar todo o tempo possível. Mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Então é que Paulo vem, conclui essa primeira parte, dizendo: vocês não devem ser loucos, vocês devem aproveitar o tempo seus, né? Remir o tempo, porque os dias são maus. E vocês vão fazer isso procurando compreender qual a vontade de Deus. Isso, irmãos, essa procura de compreender a vontade de Deus não é algo que você concretiza no ato. Isso é algo que está atrelado à sua caminhada cotidiana de todos os dias. Todos os dias você está procurando. Todos os dias você vai procurar saber qual é a vontade de Deus. E de que forma você vai saber qual é a vontade de Deus? Há duas formas. A vontade geral que Deus tem, ela está expressa nas Escrituras de forma clara, cristalina. Só você ler e examinar as Escrituras. A forma individual, primeira forma geral, vontade de Deus de forma geral, para todo mundo, né? E sobre isso, tem uma anotação aqui no comentário bíblico do irmão John MacArthur, e aí ele fala algumas coisas sobre a vontade geral de Deus, né? Aqui ele diz: conhecer e compreender a vontade de Deus através de sua palavra envolve ter sabedoria espiritual. Por exemplo, a vontade de Deus revelada a nós é que as pessoas devem ser salvas. Está lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Cheias do Espírito Santo. Está no versículo 18 de Efésios 5, 18. Santificadas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 4, 3. Submissas. Está em 1 Pedro 2, 13 a 15. Suportar os sofrimentos, 1 Pedro 2, 20. Ser gratas, 1 Tessalonicenses 5, 18. Jesus é nosso exemplo supremo em todas essas circunstâncias. Então, a gente vê o seguinte. A gente vê que tem a vontade de Deus também no sentido individual. Aqui no irmão John Stuart, no seu comentário, ele diz assim: a sua vontade particular, no entanto, que se estende às particularidades da nossa vida, é diferente. Para cada um de nós, por exemplo, quanto à carreira que devemos seguir, se devemos nos casar, e se sim, com quem. Há pessoas que querem saber com quem, né? Somente depois dessa distinção ter sido feita é que podemos considerar como poderemos descobrir
qual a vontade do Senhor. A sua vontade geral é achada nas Escrituras, como eu já falei para os irmãos. E já li aqui algumas vontades gerais, né, aqui na anotação do irmão John MacArthur, né? A vontade de Deus para o povo de Deus já foi revelada na palavra de Deus. Mas então acharemos a sua vontade particular nas Escrituras, ou seja, você não vai ver lá na Escritura, porque está falando sobre a pessoa que quer saber com quem casar. Você não vai ver lá, case com fulano de tal, capítulo 1, versículo 3 do livro tal. Você não vai achar isso, né? O que você vai achar na Escritura, e que vai te ajudar a entender qual é a vontade de Deus particular para você, aí o irmão continua na sua anotação. Sem dúvida alguma, acharemos princípios gerais. Você vai achar princípios ou regras bíblicas que vai te orientar na sua caminhada. E por meio desses princípios, né, ou por meio dessa conduta prudente, como diz o versículo 15, né, você vai ter sabedoria, você vai ter um viver sábio, né? Sem dúvida alguma acharemos princípios gerais nas Escrituras para guiar-nos, mas decisões detalhadas devem ser feitas depois de uma cuidadosa reflexão com oração. Ou seja, você vai achar princípios gerais que vai te orientar, não vai achar algo claro, assim, dizendo, faça isso, não. Vai achar princípios gerais, né, que vai te orientar, né? E como esse texto que nós estamos lendo, um princípio, você deve andar sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Isso é um princípio, né? Já é uma orientação, né? Agora você vai saber qual é a decisão detalhada depois de você aplicar esses princípios que a Bíblia te dá, esses princípios gerais, né? Com muita reflexão em cima deles e com oração, né? Não apenas pensando em cima dos princípios, mas pensando e orando em cima daquilo, para que Deus possa iluminar através do Espírito Santo a tua vida, né? Quando você procura verdadeiramente saber qual é a vontade de Deus. Por isso eu disse que isso é uma procura cotidiana, não é algo que você termina assim, né? Aí conclui aqui, depois de procurar conselhos de crentes maduros e experimentados. Você vê aqui, ó, princípios gerais nas Escrituras, e você vai refletir cuidadosamente em cima desses princípios com oração, e ainda pode procurar conselhos de crentes já experimentados e maduros na fé. Qualquer crente, né? Quando a gente fala de crente maduro na fé, há pessoas que chegam e catam qualquer um que eles acham aparentemente, não. A gente tem que saber pelos frutos quem é quem, né? Pelos frutos, e você vai observar, aquela mulher olhava para Eliseu, e Eliseu sempre passava da sua casa, como era costume de muitas pessoas, né, que aprenderam com Abraão. Eles eram pessoas hospitaleiras. Eles recebiam os viajantes que iam de um lado ao outro em suas casas, e principalmente pessoas de bem, né? Passava o profeta, Eliseu passava ele com seu moço, né, seu ajudante, passava e se hospedava naquela casa, dormia em qualquer canto lá, comia alguma coisa, no outro dia ia embora, na volta, e ela sempre abrigava ele. E ele olhou e esse homem realmente é um homem de Deus. Olha, ela já sabia que ele era um profeta. Ela já sabia que ele estava ali, né? Não é possível que passando tanto tempo ali, ela não soubesse que ele era um profeta. Não é possível que ela não tivesse conversado com Eliseu, conversado com Geazi, o moço de Eliseu, não tivesse descobrido isso já há muito tempo. Mas ela ainda estava olhando ele.
Eu vejo que este homem é um homem de Deus. Ou seja, depois de um tempo olhando, ela concluiu que Eliseu era um homem de Deus. Então, irmãos, a gente vê que não é assim. Esse conceito de se pegar conselho com pessoas maduras, experimentadas da fé, não é que você vai sair pegando conselho com qualquer um, não. Olha para a pessoa como a mulher olhou para Eliseu. E já sabe que ele é um pastor, já sabe que é uma irmã do ciclo de oração, já sabe que é um crente que está na igreja há muito tempo. Mas começa a olhar os frutos dele. Começa a olhar a conduta dele, né? Começa a olhar. E aí você vai poder ver que ele é uma pessoa verdadeiramente. Este homem que está passando aqui é um servo de Deus. É um homem de Deus. É ok? Fique nessa meditação. Curta, ore por nós. Se não é inscrito, se inscreva. Divulgue meu amado irmão esse canal. Amém? E querendo Deus, semana que vem estaremos aqui, né, juntamente com você para refletir na palavra de Deus. E com Deus, a paz do Senhor.